pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática, né? Vocês me conhecem já por aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, que tem aqui o finalzinho da semana, né? Pegando a terceira parte aí, dessa exploração que a gente começou fazendo sobre a ideia do bloco retangular, das características que a gente conseguiu observar em relação ao cubo também, que é um tipo de bloco retangular, né? A gente pode dizer que existem características especiais para isso. A gente viu os elementos dessa forma, a gente conseguiu relacionar como calcular o volume e também a questão de posição, né? De faces opostas e tal. A gente vai fazer uma revisão breve agora no comecinho da aula, para você pegar o gancho e acompanhar o finalzinho com alguns exemplos para a gente resolver, tá bom? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, alunos e alunas, colegas professores e professoras aqui da rede, né? A gente tem aqui o aplicativo que faz com que a aula da gente fique mais dinâmica e a gente possa interagir nesse aplicativo, tá certo? Eu vou passar aqui a palavra para o professor Pedro, que já está ali balançando, querendo já participar aqui da nossa aula e falar um pouquinho como é que você chega para participar com a gente. Bom dia, galerinha. Eu jurava que ela ia falar do aplicativo e não ia passar a palavra para mim. Oxe. É até estranho, né, Briana? A gente está sempre no começo das aulas se apresentando. A gente já sabe que os alunos aqui nos conhecem, né? Mas é sempre importante a gente estar falando aqui, né? A ideia aqui do nome, da matéria, sempre com uma apresentação, mas a gente já sente aí de casa, a gente já sente sendo professores de vocês, tá bom? Bom, você sabe que o sistema de aula é o sistema de aula digital, onde você pode estar acompanhando aí, assistindo a nossa aula através do celular, através do computador e através da TV também ao vivo aqui com a gente, certo? Então, para você baixar o nosso aplicativo, vou pedir para o Billy coloca aí, Billy, por favor, os dois QR Codes, tá? Então, se você está assistindo essa aula pela TV, pega o teu celular, coloca aí no QR Code do sistema operacional do teu aparelho, tá? Você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo e lá você vai fazer o download, certo? Colocando lá o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, tá bom? Então acompanha aqui a aula com a gente através do aplicativo. É muito massa, certo? Porque você pode aqui enviar seu nome, a escola que você estuda, seus comentários e suas dúvidas, tá bom? A Maria disse assim, ó. A Maria disse que estava com saudade de você, professora. Que fofa! Foi. Um cheiro, Maria. Então, gente, é isso. Se você conhece algum amigo seu de classe que ainda não baixou o aplicativo, manda esse vídeo para ele ou ensina ele como é que faz para baixar o aplicativo para que ele possa assistir a aula aqui com a gente, tá bom? Vou passar agora a palavrinha para a Briane, que ela vai dar início à nossa aula de hoje. Que bom, gente, ter a galera que acompanha a nossa aula assim frequentemente. Maria, um cheiro para você. Obrigada, tá certo, pelo carinho. E a gente vai continuando. Qualquer dúvida, fala aí que o professor Pedro traz para a gente e a gente tenta aqui tirar essa dúvida e conversar um pouquinho sobre os seus comentários, tá certo? Hoje quem me acompanha com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é Elaine. Elaine maravilhosa, me ajudando aqui a transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês, tá bom? O professor Pedro falou da importância da interatividade, né? O formato da nossa aula digital, que você consegue assistir nesse momento ao vivo pela TV. Também é possível que você assista depois usando o aplicativo no celular ou no computador através do nosso canal, tá bom? Então, o nosso canal está aí mostrando para você, né, 9,6, que já tem mais, né, 9,06, Pedro já tinha atualizado, tem mais gente chegando e a gente fica bem feliz com isso, tá certo, gente? A ideia também do YouTube é que você consiga visitar aulas anteriores, para que você lembre dos conteúdos e aí, de repente, faltou uma ou outra aula, consiga pegar o gancho e acompanhar a aula seguinte, tá bom? Então vamos lá, né? Fazer uma revisãozinha, pega aí já seus materiais para que você faça as anotações e também que anote suas dúvidas, tá bom? Além da gente visualizar aqui o conteúdo, você pode falar com o seu professor e tirar as dúvidas ainda melhor, né? Mais aprofundado na sala de aula, tá bom? Vamos nessa. Antes disso, professor Pedro, eu estou deixando aqui um desafio. Deixa essa imagem bem grandona, Billy.
Esse desafio a gente vai resolver já já. Na aula passada a gente comentou sobre esses bloquinhos, inclusive o professor Pedro disse que estava bem legal a maneira como tinha aparecido, né? E aí agora eu trouxe uma proposta de perspectiva para a gente já começar o treino do próximo conteúdo. Aqui a gente tem uma quantidade de cubinhos, pode deixar grande, Billy, porque é o tempo que o pessoal já consegue visualizar e contar esses cubinhos que tem aí, tá certo? De acordo com essa perspectiva, quantos cubinhos estão compondo essa imagem? Pessoal que está em casa, Maria, você que está acompanhando a nossa aula, já dá uma olhadinha aí, tenta verificar de acordo com a posição que esses cubinhos ocupam, quantos cubinhos compõem essa imagem. Tá legal esse desafio, não tá? Tá top de verdade. E assim, isso aí, gente, isso aí é questão de vestibular, viu? É questão de vestibular, é questão de Enem, mas dá pra gente contar aí, certo? E verificar quantos cubos existem nessa imagem, certo? Através das aulas passadas, né, que a gente vivenciou aqui, certo? Com o Briane também. E aí você pode fazer essa contagem ou contando de um em um ou utilizando os artifícios que a gente ensinou aqui nas aulas passadas. Ufa, sem spoiler. Vamos continuar? Pronto, acredito que deu para você gravar aí a imagem direitinho para conseguir responder aí qual que é o desafio, beleza? Vamos nessa. Vamos fazer uma revisão rapidinho. Nas aulas passadas, o que foi que a gente viu? A gente viu a definição do bloco retangular e comparou com o cubo, né? Dizendo, olha, a ideia é que a gente consiga ter essa relação entre bloco retangular e cubo sendo o mesmo tipo de poliedro. Aí a gente começa a pensar que o retângulo tem algumas características objetivas, né? Os ângulos são de 90 graus. Já no caso do quadrado, além dos ângulos de 90 graus, todos os lados têm a mesma medida. Então, é como se ele atendesse mais uma característica. Ele deixa de ser retângulo? Não deixa. Mas, como todos os lados têm a mesma medida, a gente dá um nome diferente, quadrado. Acontece a mesma relação aqui, ó. O bloco retangular é formado por 6 retângulos. Se eu tenho que um retângulo, quando tem todos os lados com a mesma medida, vira um quadrado, quando um bloco retangular tem todos os lados quadrados, todas as suas faces quadradas, ele vai virar um cubo. Então, a gente já começou pensando aí que uma coisa leva a outra, né? É importante criar essa associação entre as formas, tá certo? Daí, eu coloquei aqui, ó, observação para você não esquecer dessa relação. Todo quadrado vai ser um retângulo? Vai, professora. Agora, todo retângulo vai ser um quadrado? Não, professora, né? Então, a gente já começa a perceber esse tipo de comportamento, tá certo? Aqui a gente tem a mesma definição que eu falei no comecinho, só para reforçar que todo cubo vai ser um bloco retangular, mas nem todo bloco retangular vai ser considerado cubo, né? Existem algumas características que são necessárias para que a gente diga, olha, isso aqui é sim um cubo, tá certo? A gente viu as dimensões do bloco retangular e teve a relação entre 3 dimensões que aparecem, né? O comprimento, a largura e a altura desse bloco. A gente começa a perceber essa relação entre 3 dimensões agora. Se a gente fala de uma forma plana, a gente falou que era um retângulo. Se eu estou dizendo que é um bloco retangular, a gente está acrescentando a 3ª dimensão aí nessa forma, né? Uma forma espacial, tá certo? E a gente também analisou os elementos que a gente pode identificar nessa forma. A gente consegue verificar a quantidade desses 3 elementos que a gente já mencionou em outras aulas, ó. Faces, vértices e arestas, né? As faces são cada um dos polígonos que formam, cada um dos retângulos que formam aí. A gente vai ter 6 faces no bloco retangular. Os vértices são os pontinhos de encontro, onde a gente consegue fazer a ligação aqui desses tracinhos, né? Então, a gente vai ter 8 no total. E esses tracinhos são as arestas. E aí, a gente vai ter 12 arestas no total em relação ao bloco retangular. Isso a gente já tinha conseguido perceber em aulas anteriores. E aí, a gente chamou a atenção para uma relação de Euler, que é bem importante da gente perceber, que é essa soma que é constante, né? Essa relação que é constante. A quantidade de vértices mais faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Então, quando a gente observa essa quantidade que a gente acabou de calcular no bloco retangular e verifica de acordo com a relação de Euler, a gente vai ter, ó, 8 mais 6 é igual a 12 mais 2. E aí a gente começa a comparar. Essa soma é verdadeira? 8 mais 6 vai dar 14.
E 12 mais 2 também vai dar 14. Então, funciona a relação de Euler aí, tá certo? Deixa eu passar uma palavrinha agora para o professor Pedro, rapidinho, para ele fazer um comentário sobre essa percepção aqui. Pessoal, essa questão aí da relação de Euler, ela é bastante importante porque ela diz que em qualquer poliedro convexo, a gente tem essa relação aí bastante coerente e bastante significativa, tá? Quando a gente relaciona aí o número de vértices, faces e arestas que a gente encontra em um poliedro, certo? Então, você vê aí que em todo poliedro a gente tem esses 3 elementos, certo? Os vértices, as faces e as arestas, tá? Então, você vê aí que essas faces, que são polígonos, né? Quando a gente faz a união dessas faces, a gente consegue aí organizar, tá bom? E aí encontrar uma relação que existe entre eles, certo? Então, quando a gente faz a união dessas faces, a gente forma os poliedros, tá? Que são os sólidos geométricos. E aí a gente consegue encontrar essa relação de Euler, tá? Como o Briane mostrou aí, que relaciona o número de vértices, de faces e de arestas de um poliedro, certo? Então, para você fazer, encontrar esses vértices, faces e arestas de um poliedro, e para você verificar se está correto essa relação, tá? Você utiliza a relação de Euler para ver se bateu aí, se ficou bem bonitinho. Valeu, Billy. Para ver se ficou bem bonitinho aí, ó. Pode ver que no cálculo aí deu 14 igual a 14. Então, o cálculo ele está correto. Vocês vão ver também nas próximas séries, né, no 7º, 8º e 9º ano, que em alguns casos a gente vai dizer apenas o número de vértices e o número de faces e vai encontrar o número de arestas, por exemplo. Então, dos 3 elementos, a gente vai informar 2 elementos para você encontrar o terceiro, certo? E você, já no 6º ano, pode fazer também essa identificação, tá joia? Então, eu vou passar agora a palavrinha para a Briane, que ela vai dar continuidade aqui à aula. Bom, gente, já agradecendo aqui ao professor Pedro pelo gancho que ele me ajudou e a produção maravilhosa que fez assim, ó, brotar aqui esse material. A gente vai explorar, não é? A gente vai explorar essa ideia de tamanho, tá certo? Quando a gente for falar um pouquinho sobre superfície, observando também a relação do volume mais na frente. Então, se a gente observa a superfície, eu disse que ia trazer uma caixinha, né, pra gente perceber. Aqui, por exemplo, eu tenho um bloco retangular grandão. E aí, nesse bloco retangular grandão, ó, a gente pode utilizar já a ideia da superfície. Deixa eu deixar aqui bem direitinho. A gente pode usar a ideia da superfície relacionando aqui cada uma das faces que aparecem, né? A gente já percebe que dá para fazer a rotação e você perceber que elas têm tamanhos diferentes. Então, já não pode ser um cubo, né? Aqui a gente tem, de fato, um bloco e a gente consegue visualizar todas as faces desse bloco. Já no caso, comparando com o cubo, ó, que a gente tem aqui, esse daqui a gente pode sim dizer que além de bloco retangular, ele é um cubo porque todas as faces são quadradas, né? Já já a gente vai explorar um pouquinho mais esse conceito de tamanho, tá certo? Voltando para a ideia da superfície, a gente trabalhou aqui com faces opostas. Então, até aqui dá para a gente relacionar a noção de posição. Essa face é oposta a essa porque elas estão em posições diferentes. Uma está na frente e a outra está atrás. Assim como as direções opostas, né? Direita e esquerda. Assim como alturas opostas, em cima e embaixo. Então, a gente consegue relacionar a posição com a sua face oposta. E daí, observando o desenho, a gente fez esse exercício na hora, né? Foi muito engraçado com a professora Isabel. A gente fez esse exercício na hora da aula e verificou que a gente tem aí, ó, as faces opostas quando a gente tem a planificação, sendo essa, vamos dizer assim, necessidade de comparar. Quando eu tenho a planificação, a gente tem que ter essa percepção da lógica, né? Como será que essa caixinha vai ficar se eu fechar? E quem que vai ser oposto a quem? Qual é a face que vai ser oposta a quem? Então, a gente verificou aí, ó, até pelos tamanhos, né, de propósito, coloquei tamanhos diferentes, então dava para ajudar também. A letra A e a letra C estão opostas às faces, a letra B e a letra D, e a letra E e a letra F, né? Então, assim, já para ajudar na sequência, a gente já tinha visto esse exemplo também, tá certo? Um desafio que a gente resolveu na aula passada, que foi também show, foi a quantidade de cubinhos que a gente tinha para formar esse bloco. E daí a gente começou trabalhando com a noção de, olha,
Para eu calcular essa quantidade, existem várias estratégias, mas a gente percebeu que uma coisa, um padrão de comportamento é pegar a quantidade que tem em uma dimensão, aqui na largura, no comprimento e na altura, e multiplicar essa quantidade. Isso vai me dar esse volume, né? A quantidade total. Daí, a gente começou a perceber que, se eu for pensar no mesmo raciocínio, eu estou utilizando ali um cubinho pequenininho para representar uma unidade de volume. E a gente perguntou, quantos cubinhos cabem ali dentro? O raciocínio foi o mesmo. Pegamos as quantidades que cabiam em cada uma das dimensões e fizemos a multiplicação, certo? Então, aí a gente tinha 2, 3 e 2. Quando a gente multiplicou, 12 unidades de volume. Só que a gente sabe que essa palavra, né, volume, é utilizada no nosso dia a dia. E esse cubinho aí tem que ter uma referência. Esse cubinho aí tem 1 centímetro em cada lado, tá certo? E aí, quando a gente verifica essa mesma ideia de colocar a quantidade dentro desse bloco grandão, a gente utilizou aí 12 centímetros cúbicos. Agora, deixa eu mostrar para você como que é 12 centímetros cúbicos, né? Aqui a gente tem o material dourado, que normalmente a gente utiliza bastante nas nossas aulas, né, em matemática. Eu gosto de trazer para você ter a noção de quanto é, gente, 1 centímetro cúbico. Billy já está aí me ajudando para tentar mostrar aqui, ó, um cubinho desse tamanho. Olha, na minha mão como é pequenininho. Tá vendo? Vou botar até, é menor do que a pontinha do meu dedo aqui, ó. Então, a gente consegue perceber que a quantidade que cabe dentro daquele bloco retangular aqui seriam 12 quadradinhos, que nem esse. Então, vamos ver se eu consigo reproduzir aqui rapidinho. Opa! Seria uma quantidade mais ou menos assim, ó. Mais para trás um pouquinho. Produção já me ajudando aqui, tá bom aqui, Billy? Tá? Pronto. Ó, tem quantos ali? 3, Perdão, 3 assim. Tem 2 aqui assim, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui para você. Tentar encaixar direitinho. Opa. Olha, gente, ao vivo, uma experiência, professora, muito... E mais agora 6, né? É o frio. Isso aqui, em tese, se eu conseguir colocar em cima para não derrubar, isso aqui é ousadia, né não? Nessa percepção já dá para entender? Pronto. Senão eu teria que colocar ali e ia derrubar para vocês verem. Mas eu acho que aqui já dá para entender, ó. E teria mais os 2 aqui na frente. Mais os 2 aqui assim. Pronto. A gente vai ter mais ou menos essa confecção bem pequenininho, né? Não ia dar para a gente poder fazer essa medição. E olha que quando está no slide, a gente acha que é, meu Deus, que grandão. Deixa eu passar a palavrinha aqui, professor Pedro, que ele estava ali, querendo fazer comentários, como sempre. Tá, segura um pouquinho, né, Billy? Pronto, aqui a gente vai ter a ideia do volume do bloco, mas a gente vai ter essa noção do cálculo das distâncias. Professor Pedro, vá lá, faça seus comentários. Bom, essa relação aí que existe entre as unidades de medidas, né? Primeiro a gente falou sobre como é que a gente faz para encontrar aí, né, a quantidade de bloquinhos. A gente viu que multiplicando essas unidades, o comprimento, a largura e a altura, a gente encontra, né, uma relação, né? A gente encontra a quantidade de pecinhas que a gente pode colocar, certo? Mas entra aí a questão da unidade de medida, né, que Briane trouxe aqui para a gente. Então, ela mostrou aqui um cubinho de 1 centímetro cúbico, né, de volume, certo? E aí você tem a percepção real, né? E ela fez muito massa o comparativo que ela fez ali com o dedo, porque dá para você ter a ideia do seu dedo também, certo? O seu dedo não é tão mais fino quanto o de Briane, né? Dá para ter essa noção aí de centímetro, certo? Que é uma medida bem pequena, tá bom? Então, quando você... será que eu vou dar spoiler? Ai, Jesus. Não sei, né? Mas quando você começar a entender essa relação aí do volume, né, que é dado em centímetro cúbico, em metro cúbico, né, em quilômetro cúbico, né, então você começa a entender mais ou menos a dimensão e a ideia do tamanho, né? Muitas pessoas, elas têm bastante dificuldade em relação a essa questão de medidas de comprimento, né? Se eu pergunto para você aí qual é a distância aí de 1 quilômetro, você vai dizer, meu Deus, 1 quilômetro é muito grande. Mas quando você anda esse 1 quilômetro, às vezes você não tem nem noção, né, dessa distância que você percorreu, se é a distância aí de umas 10 ruas, se é a distância de um ponto até outro aí do seu bairro, certo? Então, quando você começa a ter essa percepção aí de medida de comprimento,
as coisas ficam mais claras para você, certo? E como estamos falando aqui da ideia de volume, né? Como estamos falando aí de unidade de volume, o centímetro cúbico como foi apresentado, né? Você vai começar a entender essa relação que existe e aí depois, eu não sei, né? Você vai ter essa ideia aí de capacidade também, tá bom? Então, quando você pega aí uma lata, né? Uma lata de refrigerante que tem lá descrito 350 ml, né? Você sabe o que é isso porque você está pegando aquilo ali constantemente. Uma garrafa de 2 litros, né? Você começa a ter essa noção aí de volume e de capacidade, certo? Então, quando você perceber essas relações existentes, você vai ter uma noção melhor do que a gente fala aí das medidas de volume e também relacionado às medidas de capacidade, tá bom? Eu dei spoiler não, né? Não, gente, isso é muito engraçado, porque a gente, enquanto professor, se transmite assim, através do olhar, esse professor, tenha calma, que senão o senhor dá spoiler da aula inteira. Mas é muito engraçado isso, querer passar o conhecimento, né, gente? A gente vai falar um pouquinho justamente sobre o quanto cabe dentro de determinado local. Ainda não nessa aula a gente vai falar sobre capacidade, mas a gente já teve outras aulas falando sobre essa comparação entre o espaço definido por um determinado objeto, né? Seja ele bloco retangular ou não, mas no nosso caso, para ficar mais próximo de vocês, a gente utiliza o bloco retangular, mas pode ser qualquer outro tipo de ambiente. Se a gente colocar algum líquido dentro, a água se adequa. Mas a gente pode fazer algumas comparações do quanto de água cabe ali, né? Na verdade, do quanto de líquido cabe ali, mas a gente chega lá depois. Vamos lá. Trabalhando com essa ideia de calcular o volume, ó, e tem um exemplo para vocês. Eu já trouxe resolvido devido ao tempo, né? Até porque a gente já trabalhou exemplos como esse em aulas anteriores e a gente ainda tem um desafio para terminar. Enfim, aqui a gente tem as 3 dimensões já sinalizadas no nosso exemplo. Temos 3 de altura, 2 de comprimento e 5 de largura. E a gente faz o quê? Multiplica os 3 valores, né? Então, a gente tem ali 3 vezes 2 vezes 5. E lembra do centímetro repetido? Centímetro, centímetro e centímetro. Por isso que a unidade de volume, quando a gente calcula, lembrando que todas as dimensões têm que estar na mesma unidade, tá certo? A gente utilizou tudo em centímetro aqui. A multiplicação dos números acontece normalmente. 3 vezes 2 vai dar 6 e 6 vezes 5 vai dar 30. E aí a gente tem centímetro cúbico, porque a unidade se repetiu aí 3 vezes, tá certo? E aí, só para a gente formalizar e fechar essa ideia, quando a gente quer calcular o volume de um bloco retangular, não estou trazendo nenhuma novidade aqui, né? A gente já viu isso em aulas anteriores e agora a gente concluiu de novo essa relação. A gente vai multiplicar as 3 dimensões aqui, ó. A altura eu sinalizei pela letra a largura pela letra L e o comprimento pela letra C. Então, a gente vai multiplicar essas 3 dimensões, tá certo? Mas, e se a gente tem um cubo, por exemplo? No cubo, a gente vai ter aí as 3 dimensões idênticas. Então, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio, só que agora os números vão ser iguais, né? Então, 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27 e centímetro cúbico aparecendo aí novamente como resposta desse volume, tá bom? E aí, ó, para a gente ter essa formalização do volume do cubo, aparece a letra L aí 3 vezes, uma vez que o valor desse lado, né, o valor dessa aresta, vai ser idêntico em qualquer uma dessas posições. Aqui, inclusive, a gente tem um cubo justamente para mostrar essa possibilidade de você treinar o seu olhar. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, né, Billy? Pronto, para você treinar o seu olhar para isso, né, de verificar essa questão de dimensões. Ah, e no meio que o Pedro estava falando ali, ó, já consegui colocar os outros cubinhos aqui que ficaram faltando para confeccionar aquele primeiro exemplo, tá certo? Só para a gente poder deixar arrumadinho aqui. Eu tinha deixado o Pedro comentar aqui, deixa eu avançar só essa parte, para a gente finalizar o desafio, senão não vai dar tempo. Aí ele termina a aula com um comentário, já ficou chateado ali, ó. Deixa eu falar. Ih, não vai dar tempo do desafio, rapaz. Não, é rapidinho. Vá, rapidinho. Pessoal, é sobre o desafio, tá bom? Deixa a tela grandona aí, Billy, por favor. É sobre o desafio. Pessoal comentou aqui, respondeu. Ah, né? então vamos lá. Falaram aqui, ó, 16 cubinhos, o David, o Matheus também falou 16 cubinhos, a Maria falou que acha que tem 26 cubinhos. Galerinha participando aqui da Escola Antônio Heráclio do Rego. Então, o pessoal participando aqui da aula, respondendo o desafio, e isso nos deixa muito feliz
e contentes, né, com o comentário de cada um de vocês participando aqui, tá bom? Volto com o Briane. Não, esse comentário valeu super a pena, porque a gente tinha lançado o desafio no comecinho da aula, né? E aí o pessoal começou interagindo. E é isso que faz com que a gente produza as aulas esperando essa interatividade. Então, Billy, deixa grandão, por favor. A gente tinha falado sobre esse desafio no comecinho da aula. Billy deixou um tempão aí para você verificar e memorizar a posição dos cubinhos. E a gente está retomando o desafio agora já no finalzinho, vendo se você conseguiu fazer aí a contagem, né? De que maneira também você fez essa contagem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui de que maneira a gente pode fazer esse tipo de cálculo, né? Eu utilizei uma estratégia específica, mas a gente já falou sobre isso, né, gente? Se o seu argumento estiver certinho, independente da maneira como você fez, a resposta chegando ali no finalzinho, a gente vai ter aí o método válido, tá certo? Você pode ter feito, como o professor Pedro falou, a contagem de 1 por 1, contar as linhas, contar as colunas, preferir contar aí agrupando de outra forma, desde que você tenha feito a divisão certinha, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, eu estou observando a parte de baixo, por exemplo, e tenho aqui 4 quadradinhos em uma dimensão e 3 quadradinhos em outra dimensão. Então, eu estou observando a linha que está aí embaixo com 12 cubinhos no total, beleza? Vamos ver outra maneira de perceber. Agora, eu estou compondo esse pedacinho aqui, ó, 3 nesse comprimento e 2 nessa altura. Não posso contar mais com esse que está embaixo, porque aqui a gente já fez o cálculo da linha, né? Então, a gente tem 2 vezes 3, que vai dar 6. Ali, a gente vai ter 2 vezes 3, que vai dar 6 também. E ali, a gente vai ter 1, né? Então, a gente vai ter um total de 12 mais 6, mais 6, mais 1, 25 cubinhos. E aí, chegaram nessa resposta? Quase, Maria Quase disse lá. 26. Quase, mas foi quase mesmo. Foi quase mesmo, né? Então, gente, a gente ficou muito feliz com essa aula de hoje, podendo fazer o comentário sobre esse tipo de percepção, observando aí que vocês estão interagindo na aula com a gente e ficando muito feliz com essa interação, tá certo? Eu vou dar um cheiro aqui para a Maria mais uma vez. Quem mais interagiu junto com a gente aí, Pedro? Aqui a gente teve a Adriane falando aqui com a gente, Sofia também, o David e o Matheus. Galerinha aqui participando da aula, mandando seu comentário. Eu fico impressionado assim, Briane, porque quando a gente pensa em um comentário, né, eu penso na situação, né, do aluno pegando lá o seu... Tá certo, Birichal? Eu penso no aluno lá assistindo a aula, pegando o seu celular, digitando cada comentário, e isso nos deixa muito feliz, tá bom? Então, continue participando aqui da aula, certo? Continue mandando seu comentário, tá bom? Para que a gente deixe a aula aqui ainda melhor para você, tá bom? Eu vou logo me despedindo, certo? Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê na próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.